Fala pessoal, bora falar sobre snippets. Ahm, o exemplo que eu tenho aqui, eu acho que é uma coisa que é um pouquinho mais fácil de mostrar do que de explicar, tá? Ahm, às vezes a gente tem um caso parecido com esse daqui. Você tem uma tabela, um componente de tabela, que é um componente 100% dinâmico, né? Ele recebe renderizações pelo lado de fora e basicamente ele serve como uma casca, né? Como uma forma de você envelopar coisas que com outros componentes estão passando. Antigamente, a gente tinha o esquema de slots que fazia essa mesma coisa, tá? Do Svelte 4 para trás a gente tinha slots, mas slots tinham alguns pequenos probleminhas de ergonomia, então o Svelte 5 trouxe o esquema de snippets. Então, por exemplo, se eu tenho um componente de table aqui que tem, bom, toda table vai ter que ter o elemento table em volta, certo? E se você tiver header, e está vendo que ele está vindo de props, se você tiver header, você renderiza o header aqui dentro. E esse header vai ser passado como um snippet, a gente vai ver daqui a pouco. Mesma coisa para linha, tá? Cada linha dessa tabela vai ser recebida pelo lado de fora e você vê que eu estou passando os dados aqui desse data, né? Esse data aqui é uma lista de itens, né? Esses itens que estão aparecendo aqui, e eu estou iterando por esses dados aqui e passando cada item dessa lista para esse render aqui. Qual é a diferença de você fazer isso desse jeito ou você fazer com componente? Bom, se você estiver fazendo isso com componente, você sempre vai ter que criar um componente separado para cada tipo de renderização que você queira fazer. E muitas vezes você só quer renderizar mais um pedacinho que tem a ver com o componente de cima, com o componente que já está usando a tabela. Então, meio que, beleza, você pode criar um componente, mas é um pouquinho desnecessário, tá? Beleza, mas como que a gente usa os snippets? Como que a gente cria os snippets? Bom, aqui eu estou importando a tabela, ignora esses ícones aqui por enquanto que a gente vai ver, e estão vendo que eu crio aqui um hashtag snippet header. E aqui eu coloco os THs. Isso daqui, quando você passar pro table aqui embaixo, está vendo que está sendo passado como prop, e o table está pegando esse header aqui e está renderizando aqui dentro. Então, a gente já meio que preparou todo o terreno aqui, né? Botando o t-head e botando a linha do cabeçalho, mas a gente está passando os itens desse cabeçalho pelo lado de fora via snippet, tá? Por isso que eu estou dizendo que você poderia passar um componente, sim, você poderia fazer isso, mas seria meio desnecessário, né? Mesma coisa para a linha, tá? E aí vocês vão ver que, como aqui no meu table eu estou renderizando a linha, né? De novo, vindo das props, estou renderizando a linha dentro de um TR, e eu estou passando um objeto aqui, né? Um item dessa lista de dados, ele vai receber o item aqui no cabeçalho do snippet. E aí você faz o que você quiser aqui dentro. Esse é o caso mais comum para o uso de snippets, tá? Que é quando você quer fazer alguma orquestração de componentes, mas que você não quer ter que ficar criando componentes separados só para renderizar uma linha, por exemplo. Seria um pouco desnecessário. Tem mais um outro caso que é interessante de se usar snippets, tá? Que é esse caso dos ícones. Tá dando para ver que eu tenho tipo emojis aqui, né? Finge que esses emojis são um componente de ícones, tá? Uma biblioteca de ícones ou alguma coisa do tipo. Ou que você, no seu cliente, você já tem a sua biblioteca de ícones. Como que você usaria? Você importaria isso de algum lugar, certo? E você pode, se isso for exportado como snippet, você pode simplesmente fazer isso. Se o nome for maçã, renderiza maçã. Se for banana, renderiza banana. Se for cereja, renderiza cereja. E no nosso ícones.svelte aqui, a gente pode criar 500 milhões de snippets. Então, você pode fazer como se fosse um arquivo Svelte só com pequenos
pedacinhos de componentes, tá? Em vez de você, em Svelte em geral, você cria um componente por arquivo Svelte, né? No caso aqui com snippets, você pode criar vários, desde que, claro, você tenha algum bom senso de não colocar vários componentes gigantes dentro desse arquivo, né? E você criando os snippets, você pode, via script module, tem essa diferença, né? Porque aqui, no caso, você está lidando com o componente Svelte como um módulo JavaScript, não como um arquivo Svelte. No nosso script module, a gente exporta os snippets, beleza? Então, isso é muito útil para quando você tem muitas coisas pequenininhas, ou ícones, ou, sabe, pequenos elementos de um design system, ou, enfim, qualquer coisa que seja pura renderização e que seja super simples e que faça sentido de estar junto, tá? Os snippets salvam bastante a vida nesses casos, porque você simplesmente exporta eles aqui e importa eles aqui e dá @render. Beleza? Claro, se a coisa começar a ficar um pouco mais complicada, vale mais a pena você criar uma pasta com vários componentes. Mas, se esse for o seu caso, faz muito sentido. Beleza? Como sempre, dúvidas, sugestões nos comentários, links para outros vídeos interessantes na descrição e espero ver vocês na próxima. Tchau, tchau.